Olá, tudo bem? Eu tô aqui ao vivo para iniciar uma live super legal com a arquiteta Mariana Pesca. Nós vamos falar sobre projetos de cozinhas em todos os estilos. E ela vai começar agora, vai entrar com a gente. Eu vou autorizar aqui a visualização. Me tirar ao vivo com Mariana Pesca. Ela vai entrar agora e a gente vai falar sobre esse universo. Oi! Oi! E aí? Tudo certo? Tudo! E contigo? Tudo ótimo. Aquela produção boa de quando a gente faz live, sai aquele marasmo de casa, né? Escova iluminada. Meu Deus, essa é a parte ótima da live. E aí, Mari? Como é que tá esses dias de quarentena aí na cozinha da sua casa? Olha, com certeza é o ambiente da casa mais utilizado, né? Porque todo mundo na função termina o café da manhã, dá um tempinho já é o almoço, dá mais um tempinho já é a janta. Então, assim, acho que a gente escolheu em cheio assim o ambiente para falar, porque acredito que está todo mundo utilizando muito suas cozinhas. Aham. Eu, por exemplo, não saio da cozinha. É cozinha, é lava, arruma a louça e a primeira coisa que a gente fez no dia do isolamento foi a arrumação. O meu som tá ruim, o seu? Então, o teu tá dando uma trepidadinha, assim, agora não sei se o meu também não tá com eco. Eu tirei tudo de eletrônico que tem perto, porque normalmente os eletrônicos dão interferência. O meu também, mas eu tô com interferência, acho que vou pegar meu fone. Tá. Eu tô com interferência no meu, só um minuto que eu vou subir ali. Tá, eu vou aproveitar então só ir pedindo para todo mundo que está entrando. A nossa proposta é também que tenha uma interação do pessoal falando sobre o uso das suas cozinhas, né, sabe? Isso. Falando o que está sentindo falta, o que está achando muito positivo, porque como está todo mundo bem vivendo a sua casa, para a gente seria bem interessante se a gente soubesse, pudesse até comentar sobre algumas considerações que nos trouxessem aqui até a gente. Oi. Voltei, coloquei o fone, melhorou? Melhorou sim, bastante. Ah, então tá. Então você ia falando das considerações, né? Uhum. Pedindo, né, para que todo mundo interaja com a gente nessa live também, para ela ser mais produtiva. Tá, então assim, antes da gente começar a falar de cozinha, eu queria falar um pouco sobre o escritório Mariana Pesca Arquitetura. Porque assim, antes de chegar lá na cozinha, era importante a gente saber as etapas de um escritório, como funciona, desde o primeiro momento que o cliente te procurou. Ele te viu aqui numa live, te viu na internet, entrou em contato contigo. Como é que funciona essa etapa do escritório? Primeiro momento, você com seu cliente. Então, sabe assim, ó, a gente recebe, acredito que a maioria dos escritórios recebe muita abordagem questionando valores por e-mail e tal. E eu optei por não passar propostas por e-mail sem uma reunião prévia, seja ela presencial ou online nos dias de hoje, né? Eu ainda realmente prefiro presencial, porque cada escritório tem um formato, uma forma de trabalhar, cada um tem um tipo de entrega. E a gente tem uma entrega extremamente detalhada que eu gosto de poder mostrar para o cliente isso, explicar todos os processos que vão passar, né, que o projeto vai passar dentro do escritório até a entrega final, que às vezes as pessoas não entendem a complexidade que é pensar num todo. E aí sim a gente partir para uma proposta de honorários e outras etapas que vêm depois disso. Então, assim, eu gosto muito de ter essa reunião presencial para que ele entenda qual é o conhecimento que o escritório tem para oferecer para ele, né? E para a gente ver também se tem uma empatia entre as partes, porque a gente vai passar muitos meses, ou às vezes até ano, convivendo, e eu acho que é muito positivo. Essa primeira reunião, obviamente, ela é totalmente sem custo. Ela é uma reunião que é para
que é para a gente se entender, para eu poder mostrar. Então, é um investimento que eu faço para que a gente tenha um projeto de qualidade no decorrer do processo, né? Depois disso, aí a gente concluindo, né? Porque tem essa coisa do envolvimento com o Instagram. Eu também sou muito contra o feed bonitinho, eu gosto do feed de verdade, eu gosto de passar verdade. Então, essa mesma verdade é que eu quero que ela perdure durante todo o processo, e é isso que eu gosto de explicar para o cliente nessa reunião inicial, né? Aí, passado isso, tem outros processos que eu não sei se tu queres que eu já entre nisso ou... Então, eu acho que assim, essa primeira etapa onde o cliente te chama, você fala com o cliente, você faz a reunião presencial, passa as etapas do escritório, e aí vocês, a partir do momento que o cliente, ok, fechou, é isso, gostei do preço, aí vocês vão para uma segunda etapa, que é aquela etapa que você tinha me comentado, onde aí você envolve a equipe do escritório, envolve mais integrantes da casa. Conta um pouquinho dessa segunda etapa. Na verdade, daí também, assim, ó, cada escritório tem o seu processo de gestão, né? Como é que como que é o fluxo, quando entra o fluxo de projetos. Então, nós somos em 6 arquitetos hoje dentro do escritório, mais um estagiário e mais um administrativo, num total de 8. Dentro desses 6 arquitetos, eu sou a coordenadora geral, então temos outros 5 coordenadores de grupos de projetos, certo? Então, esse projeto vai cair para um coordenador e a gente vai criar um grupo no WhatsApp. Esse grupo no WhatsApp vai estar eu, o coordenador do projeto, o administrativo do escritório e quantas pessoas da parte do cliente quiserem estar envolvidas. Seja o marido e a esposa, às vezes os filhos participam também, às vezes é só o marido, às vezes é só a esposa, às vezes no começo é todo mundo, mas no decorrer fica mais quem está encabeçando o projeto. E essa parte é que eu acho muito importante, porque é onde a gente vai se conhecer. Como lá no escritório, eu comparo muito o escritório com um ateliê de alta costura, com uma alfaiataria, de fazer um projeto extremamente personalizado. Então, para isso, eu preciso entender o cliente, entender o briefing, né? É muito difícil, a gente não tem um projeto copy-cola, tipo, fazer igual o do outro, mesmo que ele venha por recomendação de uma amiga, eu jamais vou fazer o apartamento dessa pessoa igual o da amiga, usando os mesmos papéis, mesmo com formação de layout, não existe, sabe? Então, é onde a gente vai começar. Desde fazer perguntas mais gerais para poder entender melhor o cliente, como assim, se ele gosta de cozinhar, se ele não gosta de cozinhar, que tipo de música, que tipo de filme, para ir entendendo nas entrelinhas o estilo do cliente para poder projetar para ele, até pedir para que ele nos mande, sim, as referências, que hoje é tão fácil, hoje em dia todo mundo tem 1000 pastas no celular, com fotos de referências do que gosta, né? E aí a gente vai mandar o que ele gosta e o que ele não gosta. Porque, assim, até citei um exemplo para ti, né? Quando a gente estava dando uma passada. Imagina se o cliente não gosta de azul e em nenhum momento ele falou isso pra gente que não gosta de azul. Aí a gente vai lá e faz um projeto todo pautado em tons de azul. E aí quando, sabe, voltou a dar uma interferência. Pois é, eu não tô entendendo. Tá horrível o som aqui. Tu não quer tirar o fone de ouvido de perto, então? Já tirei, mas continua bem ruim. Todo mundo tá desligado aqui. Será que a gente começa de novo? Quando tu tava com fone, tava bom. Mas para o retorno para mim não tava. Olha. Melhorou, tá ótimo. Melhorou? E deixa eu ver. Melhorou mesmo. Então então vamos lá. Tá. Agora deu certo. Ô, Mariana. Então esse... Oi. Desculpa, você essa parte aí onde você conversa com o cliente e você pergunta os hobbies do cliente, se ele gosta de cozinhar, para quantas pessoas ele gosta de cozinhar, isso tudo é muito importante, né? Porque é a partir dessa entrevista emocional que o arquiteto, o bom profissional, ele consegue chegar numa entrevista mais racional.
né? Porque nem só de emoção vive todo mundo, aquilo que a gente tinha comentado, né? Tem cliente que às vezes vai para um apartamento e fala: meu Deus, eu tô saindo de um apartamento bem pequenininho, vou para um apartamento maior aqui. Ele quer tanta coisa naquele espaço, tanta coisa, Exato, e às vezes não dá para fazer. E aí, como é que você consegue sair disso e satisfazer o sonho dele de conseguir? Às vezes uma cozinha pequena, ele quer botar 10 pessoas, ele quer cozinhar, ele gosta de fazer paeja, ele quer ter uma paejeira, ele gosta de congelar a carne e não tem espaço para isso. Como é que você consegue sair disso e satisfazer o sonho dele? Sabe, então, daí dessa entrevista emocional nos fez montar um questionário online super dinâmico e fácil de responder. Ele tem quase 300 perguntas. A gente entra ambiente por ambiente e o da cozinha com certeza é o mais extenso, porque são uma série de detalhes que a gente precisa entender. E o cliente ele vai respondendo várias coisas que vão fazendo a gente encaixar esse quebra-cabeça para o resultado final, sabe? Então, juntando isso, a gente em contrato se compromete a entregar pelo menos 2 propostas de layout enfim, da casa toda, dos ambientes que a gente estiver trabalhando, certo? Mas, na verdade, a gente entrega várias. A gente entrega todas as que a gente achar pertinente, inclusive as ruins. Por quê? Porque a gente entende que a aprovação do layout lá no início, ela é o ponto de partida para tudo que a gente precisa no decorrer do projeto. Então, se a gente errar lá no início, o retrabalho vai ser muito grande. Então, e às vezes é obrigado a mostrar ruim para ele entender que aquilo que ele estava querendo não dá certo, porque às vezes a pessoa que não tem noção de medida, de espaço, ela imagina que vai conseguir botar tanta coisa, que vai conseguir fazer tanta coisa, e às vezes realmente é necessário ter o layout do que não dá para fazer para o cliente poder entender, né? Todo mundo diz que arquiteto é meio mágico, que sempre vai dar jeito de tudo, né? Mas não é bem assim. Às vezes, para conseguir uma mesa de jantar para 10 pessoas, vai ter que perder do living, vai perder circulação. Então, assim, tudo isso a gente tem que tem que explicar de uma forma bem detalhada para o cliente ter ciência do que ele está aprovando, para daí sim a gente seguir para a etapa de 3D, sabe? Eu não consigo conceber uma pessoa que já entrega um 3D todo lindo, maravilhoso para o cliente, sem que ele tenha ciência do layout que ele aprovou, sabe? Então, para mim é um trabalhão posto fora, literalmente, porque ou o cliente vai ficar seduzido por aquelas imagens 3D, vai efetivamente fazer aquele projeto e aquele projeto não vai atender as necessidades dele. Isso, porque às vezes o 3D ele deixa a gente tão feliz, né? Mas que realmente, às vezes a gente se ilude um pouco e depois não vê. E uma coisa que acontece, assim, que eu vejo muito nos seus projetos, é que você tem um DNA próprio. Por mais que você consegue circular por todos os estilos, por isso até que eu te chamei para fazer essa live, porque eu já tive a oportunidade de fazer cozinhas contigo em todos os estilos. Você sabe que eu adoro essa coisa dos 4 estilos, né? E já fiz cozinha clássica, já fiz cozinha contemporânea, já fiz natural, então. E você consegue circular por todos os estilos, mas tendo um DNA seu. Explica um pouquinho pra gente sobre isso, o DNA do escritório. Então, realmente, como eu disse, a gente quer sempre fazer um projeto personalizado para o cliente. E por isso nós trabalhamos em equipe, né? Apesar do escritório ter meu nome, já é uma coisa que eu até pedi, já fizemos uma pesquisa para revisar isso, para rever essa situação, para ver se a gente mudava, só que a gente perderia muito. O escritório tem 16 anos, né? E ele foi pautado em cima do meu nome. Mas o trabalho que eu faço com a minha equipe, de gestão de equipe, é que todo mundo veste a camisa do escritório Mariana Pesce. Então, nós criamos em conjunto. E eu acho que essa troca é muito importante para que a gente consiga isso que tu acabaste de falar, que é cada projeto bem exclusivo e personalizado e sem repetição, né? Uma cabeça só, com certeza ela vai se repetir várias vezes. E aí o DNA do escritório, ele acaba aparecendo pelo estilo pela forma que a gente projeta. Normalmente eu traço
e é uma coisa que vem de mim e eu vou passando para eles, alguns eixos de projeto para que as coisas tenham alguns centros, para que as coisas se comuniquem. Até porque eu me preocupo muito com o projeto de iluminação, que é um projeto que eu acho que daí sim o DNA fica bem, bem impresso, né? E uma coisa... Desculpa, pode falar. Não, e para que o projeto de iluminação dê certo, o layout tem que estar focado, senão depois a iluminação sai toda torta, né? Uhum. Então Não, e o teto, às vezes, tem gente que não tem essa noção, que quer alinhar com o que está embaixo e esquece que ele vira um carnaval do crioulo doido, né? vira. Quando olha, ele está todo sem noção. Então, é um projeto que tem que ser visto no geral, não só térreo, piso, mas teto também, né? Tem que estar linkado as duas coisas. Sabe, daí a gente entra até, depois a gente volta um pouquinho para essa etapa do 3D, que eu acho que é a que mais imprime o estilo, mas só para a gente não perder esse gancho, o projeto, vamos supor, lá, tá, vou voltar um pouquinho. A gente aprovou o layout, daí a gente foi para o projeto 3D. Aí o cliente vê aquilo, faz os ajustes necessários ou nem faz, ficou seduzido, adorou, aí ele acha que o projeto dele está pronto. Nossa, não. Aí é que vai começar a parte mais sacrificante no escritório do projeto, que é a gente compatibilizar, tudo isso, tudo. né? Principalmente na cozinha, porque a cozinha é o seguinte, eu tenho que ter o ponto, né? A gente citou uma coisa... Os detalhamentos todos, né? Todos, assim, ó, o fogão. Qual que é o modelo do fogão que o cliente comprou? O gás é do lado esquerdo ou do lado direito? É alto ou é baixo? E a gente lá na ponta, nós como fornecedores, a gente sente muito isso, porque quando vem já mastigado, detalhado isso do escritório, é muito mais prático para a gente poder ter um acerto melhor lá no final, né? Apesar de que a gente tem aquela etapa que depois eu vou chegar lá para falar, né? Mas assim, são detalhes que realmente eles têm que estar o máximo mastigados possível, né? E a gente estava falando um pouco de eletrodoméstico e aquilo, né? Que você falou, às vezes o cliente demora muito para entregar o que ele quer realmente de eletrodoméstico, porque hoje tem tanta opção na internet que ele acaba se demorando muito para fazer essa escolha. Como é que você resolve esses prazos com ele? Então, a gente, lá no layout, a gente já sabe o tamanho dos equipamentos que vão caber, né? Tipo, uma geladeira de 70, de 80, de 90, de largura, de X, de profundidade, que senão começa a atrapalhar a circulação. O fogão, ele é de 60, de 70, de 90, de 1,10. Então, as medidas nós já temos e aí a gente vai pautando o projeto nas medidas. O que acontece realmente é essa questão que eu falei do fogão. O gás vem de um lado ou vem do outro lado, sabe? Se o cliente demora muito para tomar a decisão da marca e do modelo que ele vai comprar, a gente vai ter que tomar uma decisão da posição do gás, porque a obra está tocando, certo? E aí pode acontecer essa interferência lá no decorrer. Por isso que o quanto antes a gente consegue antecipar isso, melhor é. Agora, vocês já tem algo que eu vejo, assim, que já resolve bastante, de já saber que como ele vai ter essa troca do eletrodoméstico lá na frente, que ele pode escolher vários modelos, já não botar o divisor de talheres embaixo do cooktop, por exemplo, né? Que isso é um problema que acontece muito, das pessoas botarem ali e tem o divisor e às vezes tem cooktop que o gás sai bem em cima do divisor. Aí a gente tem que recortar a gaveta, eliminar o acessório. Eu, particularmente, acho essa subgaveta embaixo do cooktop, acho ela bem funcional quando ela é possível de ser feita. Porque ali tu consegue colocar todos aqueles utensílios maiores para na hora de cozinhar e tal. Mas, realmente, várias situações já nos fizeram ver que é melhor que a gente posicione imediatamente ao lado do cooktop e deixar essa do cooktop mais para condimentos, para temperos, porque é útil também ali no decorrer do processo de cozinhar e a gente acaba ficando com esse espaço mais livre para a decisão do cliente, né? E uma coisa que eu queria comentar contigo. A gente ali na loja, na Eviva, desde quando eu abri a Eviva em 2007, a gente já tinha um treinamento bem forte com a Bloom. A Bloom é uma das nossas fornecedoras.
que se chama Dynamic Space, que nada mais é que o dinamismo dos espaços, e é um trabalho muito bem feito, que é voltado para que o cliente tenha menos tempo na hora de trabalhar, na hora de cozinhar, na hora de estar ali nesse momento, né? Ele diminui os tempos. E aí é muito legal porque o Dynamic Space, ele mostra as alturas melhores que tem que ser feitas. Por exemplo, a altura de corte é uma altura, a localização do corte é um lado, a armazenagem é feita de uma forma que fica em outra posição. O cooktop tem que ser um pouco mais baixo, porque vai ali em cima a panela e a pessoa tem que cozinhar. Eu, por exemplo, que sou baixinha, não cozinho de salto. Então, aqui em casa, por exemplo, eu tenho isso. E a minha ilha tem 85 de altura, ela não tem 90. Porque todo mundo, às vezes, leva para um padrão de 90, Sim. porque imagina que vai chegar... às vezes não pensa que aquela cliente, às vezes, sem salto tem 1,5 m, ou que o marido de uma outra tem 1,95 m, né? Isso. Você tem essa situação no escritório, o dinamismo dos espaços, esse dynamic space? Então, sabe, assim, ó, é muito legal essa iniciativa da Bloom. E se isso for aberto, eu sugiro até que os recém-formados e os estudantes, eles tenham acesso a isso. Porque hoje fica todo mundo muito ligado no Google, né? Vê no Google, olha no Google, resolve no Google. E assim, eu posso dizer que eu aprendi arquitetura de interiores de uma forma mais autodidata, medindo a minha casa, perguntando para ajudante que a gente tinha em casa, ou para minha mãe, ou para minha avó, para entender algumas coisas, observando, sabe? E eu acho que essa é a melhor forma da gente entender as necessidades do outro, né? E não assim, pergunta pro Google. Justamente como tu falaste, tu é baixinha. A tua bancada tem que ser mais baixa. Assim como eu tenho clientes de 1,90 m e tantos que querem lavar a louça, se eu botar uma bancada de 90, dá dor nas costas. Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que existe o padrão, mas existe as oscilações, né? E para isso a gente precisa fazer esses projetos bem personalizados mesmo. Inclusive entender se o cliente é destro ou é canhota, ele vai cortar de que lado. Com certeza. Né? Gente, a lava-louça, pelo amor de Deus, tem que ficar, para quem é destro, do lado direito, logo depois da pia, né, Mariana? Você tá com a louça na pia, sai pingando na cozinha toda. Como é isso? Tá, Vi, mas assim, eu vou te falar bem a verdade, tá? Existe a vida ideal e existe o que melhor se encaixa no projeto também. Então, eu acho que assim, ó, esse ponto ele tem que ser levantado para o cliente, sim, tá? Ele tem que ser levantado para o cliente. Ó, o ideal, se você é destro, é que a sua lava-louça fique aqui. Porém, se ela ficar aqui, quando abrir, ela vai estar no meio da cozinha. Enquanto você vai estar organizando ela, as coisas vão. E aí, se a gente colocar do outro lado, ela já vai ficar no canto da cozinha. Tudo bem para você? Não tá? Então, assim, não quer dizer que tenha... Eu não gosto de nada que é muito engessado, que tenha muita regra. Eu acho que tem que ter a consciência e o alerta. Agora, se ela efetivamente vai ficar do lado direito ou esquerdo, é uma decisão que tem que tomar em conjunto para que a gente evolua com o cliente e que o cliente sempre tenha a ciência de suas decisões. Sempre. Mas assim, nada melhor que um bom arquiteto para orientar, né? E dizer o que mais ele já viu e as experiências que ele teve, né? Até com os outros clientes que já tiveram oportunidade de usar e às vezes vem dar o feedback se deu certo, se não deu, se gostaram ou não. Eu digo que a gente sempre aprende com os erros, né? A sorte é que o escritório já tem 16 anos, já deu tempo bastante de dar umas cabeçadas por aí. E hoje em dia são muito mais acertos do que erros. Essa é uma vantagem, sim, de contratar um escritório mais experiente, né? Eu acho que hoje a gente tem tudo no mercado, a gente tem desde quem não cobra projeto até quem superfatura projeto. Eu acho que por isso que existem tantos e por isso que as pessoas têm liberdade de buscar o profissional que melhor assessora, né? Ou sabe, nos fizeram uma pergunta ali, ó, o Rodrigo tá dizendo que a gente... ele tá dizendo que a gente combinou a cor, pois foi sem querer, isso realmente a gente não combinou, né? Fluiu. E aí estão perguntando ali como deve ser o luminotécnico ideal para uma cozinha. Na cozinha,
normalmente, qualquer pessoa da parte técnica, de luminotécnico, ia falar, tem que ser uma luz difusa e forte, né? Por quê? Porque tu precisa enxergar bem os alimentos. E assim, difusa e forte não é 4000K, não é aquela luz branca azulada. Aquela luz branca, ela vai mostrar um alimento numa cor diferente do que ele é, não vai funcionar, tá? Só que assim, ó, a cozinha, ela deixou de ser um espaço só de serviço, só de necessidade. As pessoas, elas têm hobbies na cozinha, né? Elas gostam de, às vezes, cozinhar, tomar um vinho e tal. Então, por que que eu só preciso ter essa luz forte e difusa na cozinha? Não, eu posso ter cenas na cozinha. Eu posso ter uma luz embaixo dos armários superiores, posso ter uma prateleira mais alta também jogando uma luz indireta, posso ter alguns spots, a própria luz da coifa. Então, assim, posso... E aproveitar hoje que tem muita opção de iluminação nos armários, né? Ali na Eviva, por exemplo, a gente entrega todos os armários com a iluminação. A gente faz questão da iluminação ser nossa, ser luminárias, a gente não trabalha com fita de LED, que eu acho que isso é bem importante. Inclusive, apartamentos que tem que botar armário em cima da pia, precisa clarear aquela parte ali, né, Mariana? Sim, sim, não. E assim, e reforço de novo que a iluminação 3000K, tanto para a parte mais forte quanto para essas partes ambientes, aí só vai alternando a potência, né? 5 watts, 7 watts mais fraco, até 14 watts, 20 watts para mais forte. Mas assim, sempre trabalhando com 3000K, deixa a cozinha ainda com aquela vibe da sala, assim, né? É aquilo que você falou. Esses dias eu vi um projeto seu. No teto tinha luminárias lineares de 3000K e tinha também pontuais, né? E aquilo que deveria ser, porque eu vi em foto, mas deveria ser com circuitos diferentes para poder o cliente criar essas cenas, né? Sempre, sempre, assim, ó, eu vou contar uma história engraçada, que teve uma vez, eu não era há muito tempo formada, não, eu estava fazendo uma casa, e antes até de fazer a especialização em iluminação, eu sempre gostei muito de iluminação, e eu sou muito curiosa, eu sempre pesquiso muito e tal, e eu fiz o projeto de iluminação dessa casa com várias cenas, assim, cenas que eu digo com circuitos diferentes, né? Então, um disjuntor para lá, um disjuntor para cá, e de Miriz aqui, de Miriz ali e tal. E aí, quando eu cheguei na obra, tava o eletricista falando assim: essa arquiteta acha que essa casa é Las Vegas agora? Para botar tanta luz? Aí eu falei assim: olha, não é porque isso, né, há 15 anos atrás, as pessoas estavam acostumadas realmente a ter uma luz funcional para cada ambiente, né? Um quadradão lá no meio, né? E quando é gostoso, assim, agora eu tô assim com 1/3 da iluminação da minha sala acesa e tá uma delícia, sabe? Então é isso que eu acho, assim, que dá para vestir a casa com iluminação, até mesmo sendo a cozinha, que normalmente é uma iluminação mais funcional, né? E falando de estilos, Mariana, Sim. vamos falar um pouco de qual é o estilo que você mais gosta? O estilo clássico, natural? Ou você é como eu, que gosta de todos e circula por todos? Eu gosto muito de todos os estilos, porque eu consigo enxergar as pessoas, a pessoa que está usando aquele estilo naquele momento. Então, assim, eu não tenho. Como eu digo, vou sempre repetir isso, eu sempre vou projetar para o cliente. Então, a minha casa, eu sou a cliente, apesar de que meu marido quis ser muito participativo e colocar muito da impressão dele, mas assim, ó, eu até fiz uns stories da minha casa esses dias, foi feita há 5 anos atrás e parece um projeto de agora. Então, assim, o meu estilo é um estilo atemporal. Eu gosto de fazer uma coisa que ela seja clean o suficiente para perdurar por muito tempo, mas a minha casa ela acaba tendo um toque de sofisticado através dos materiais que eu utilizei, né, tipo, para dar essa... Mas é isso que eu vejo, assim, eu vejo que é uma casa que ela em 5 anos ela não cansou nada, é uma coisa que eu gosto bastante. E é isso que eu tento, por mais que às vezes os clientes eles vêm com um estilo muito definido, mesmo dentro de um industrial, eu tento fazer um industrial
um pouco mais atemporal. A gente fez juntas um apartamento muito lindo da Marilete, que tem uma pegada clássica, mas é uma pegada clássica bem sutil. Porque ele circula entre o contemporâneo, né? Que a sala vem toda contemporânea, clean, e ele chega ao clássico da cozinha mais sutil, com aquele puxador concha dourado, a porta Só um friso. cinza, só um friso. E o cinza, né? O cinza que agora ele entrou pro clássico, ficou muito legal, né, Mariana? E tu viu que o cinza ele tá permeando muito bem com o bege, que ele não permeava, né? As pessoas falavam que é bege ou cinza? Ele tá com um pigmentinho de bege agora, tá bem gostoso. Então assim, eu acho que tudo é bem cíclico, a gente só tem que fazer escolhas certeiras, mas assim, nada também que me impeça. A gente fez também uma cozinha super fofa que eu adorei, que misturava um pouco de clássico com... Ó, a Ivana tá falando aqui que lá no escritório a gente adotou o clássico Marilete, porque é o clássico que a gente gosta de fazer, né? Que é um clássico gostosinho, assim. Mas, assim, a gente fez já uma cozinha em tons de azul petróleo, com as molduras, assim, as portas com molduras como se fosse pro clássico, mas na porta tinha aquele vidro quadriculado. Então, assim, que é da pegada industrial. E aí, ainda, toda a parte da ilha é toda mais contemporânea. Então, dá até para misturar os estilos. Não precisa ficar rotulado o estilo ali, Com né? certeza. Por isso que eu te falo. Eu tenho os 4 estilos, assim, latentes em mim. Eu gosto de todos. E, às vezes, eu sinceramente, eu não sei tomar a decisão de qual eu gosto mais. Porque hoje tá tudo tão bonito, né? Tá tudo tão lindo. Essa coisa do cinza entrar pro clássico, eu amei. Ô, Mariana, uma coisa que eu queria falar contigo também, que eu acho muito legal da gente abordar, é a coisa da loja de móveis planejados, móveis sob medida. Pelo menos o nosso trabalho na Eviva, e eu acho que as nossas concorrentes mais diretas também trabalham parecido, mas a gente tem um cuidado de dar esse apoio para o cliente, para o profissional ali nos finalmente, né? De quando o cliente compra, que ele toma a decisão, que a gente vai lá, confere as medidas. A gente não confia só na medida do arquiteto, porque a gente tem a nossa forma de medir, a nossa forma de olhar diferente para aquele espaço. E a gente faz uma reunião que se chama Checando Entendimento, que é aquela reunião que a gente quer ter certeza que o cliente realmente está entendendo o projeto. E depois dessa reunião, que a gente define tudo, ver se ele entendeu as aberturas, se vai caber tudo que ele sonhou, se a iluminação está adequada, se adequada do que ele pediu para você, se realmente a gente conseguiu atender, se o ponto vai acender naquele lugar. Depois disso tudo feito, o arquiteto aprova e o cliente aprova. E sem contar das nossas ferragens, que são incríveis também para a cozinha, principalmente, que é um ambiente que usa muito, né? Você, como profissional, o que você tem a nos dizer sobre esse trabalho que as lojas, principalmente a gente que trabalha já com cliente de alto padrão, a gente oferece para os profissionais? Sabe, então, tem 2 vertentes bem importantes disso que tu falaste, que eu gostaria de reforçar, tá? Uma, eu já escutei várias pessoas falando assim, não, eu não procurei arquiteto porque eu fui direto na loja. Eu tô fazendo na loja X, na loja Y, na loja Z. E eu vejo isso, assim, como uma besteira, porque, na verdade, assim, ó, uma coisa não compete com a outra de forma alguma. São serviços tão complementares e que se ajudam tanto que, se a pessoa soubesse o valor de um projeto bem executado, que vai fazer toda a compatibilização de todos aqueles pontos que a gente já falou aqui, e aí ter a segurança de estar comprando um móvel de qualidade, com ferragens adequadas, que é diferente de uma marcenaria, e é diferente, não adianta a gente falar que é igual, porque não é. Você, né, a Eviva tem acessos a ferragens, a acessórios, a coisas que vão deixar a cozinha até com uma durabilidade melhor. E para a gente, falando como escritório, ter esse double, triple check do projeto só faz com que a gente tenha certeza de que aquilo que a gente idealizou desde lá do layout e depois levantou no 3D e depois direcionou para a loja, que vai ficar
100%, não é nem 100, é 120%. Porque olha quantos olhos estão olhando aquilo ali. O meu, o do coordenador lá do escritório, o de vocês. Então, assim, da conferente, da vendedora, é muita gente. Então, qual a possibilidade de ter um erro nisso? Então, assim, não é que um projeto vai tirar do outro. Não, bem pelo contrário. Só vai agregar, só vai unir, só vai ficar melhor. E isso é uma coisa que, assim, é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há bastante tempo e a gente entende que nós estamos ali para dar a mão para o profissional. A gente quer que, assim, no final das contas, nós, como empresa e vocês como profissionais, a gente só tem um intuito, que é ver o cliente feliz e satisfeito, né? Ver o cliente usando, gostando, falando bem para todo mundo. Isso não tem preço hoje. Para a gente que trabalha com público, né? E a gente precisa da satisfação do cliente também para a gente ter mais clientes, né? As empresas só sobrevivem assim, não adianta nada fazer muito marketing e depois você, na hora de entregar, não fazer a coisa como deve ser feita, né, Mariana? E assim, ó, sabe, eu não quero um cliente de um projeto só. Eu quero fazer vários projetos para o mesmo cliente. E isso só vai acontecer porque, vamos supor que eu faço todo o projeto e eu faço uma indicação de uma empresa muito ruim. Não é só a empresa que está se queimando ali, sou eu também. Porque eu fiz essa indicação. E assim, eu tô me queimando porque não deu certo para aquele cliente e eu tô me queimando porque o meu projeto também não vai ficar bom. Então, assim, é isso que eu acho. A gente quer o cliente satisfeito várias vezes, né? Não é à toa que a gente tem cliente que a gente atende há 10 anos. Tivemos até agora a felicidade de fazer uma casa dessa cliente juntas, né? A Kênia, que eu adoro de paixão. E foi uma casa, assim, ó, que foi super eclética, porque ela falou que ela queria o quarto dela clássico, o outro era um industrial, tinha um que eu podia escolher, né? E aí... Aquele quarto de hóspedes, né? O quarto de hóspedes que eu podia escolher, que ficou natural, e ela disse que todo mundo tá gostando muito. Não, porque ela teve uma hora que você saiu da sala e ela virou e falou assim: ó, eu vou te falar, não gosto muito dessa coisa de palhinha, não, mas esse quarto eu deixei livre para Mariana. Ela quer essa palhinha, eu vou deixar. E hoje é o que ela mais gosta, né? Viu? E aí ela falou: nossa, todo mundo vem aqui, adora esse teu quarto que eu deixei, o quarto que eu deixei para ti. Então é isso que é legal, assim, essa confiança que a gente vai construindo com os clientes e que perduram, sabe? E assim, ó, não quer dizer, quando a gente fala isso, parece que assim é uma vida de sonhos, que a gente não tem problema. Claro que não, sabe? Só que tem que ter, até porque assim, eu brinco, né? Que se dependesse só de mim e do meu escritório para o projeto ficar pronto, até aí tava bem. Só que para aquele projeto sair daquele papel, daquele book técnico, depende de mais de 100 pessoas. A gente já fez uma conta, né? Então, um que é uma bola de neve para o outro. Então, um bom profissional e uma boa empresa, eles estão ali sempre para segurar as pontas e para garantir de que o final vai sim ser feliz, né? Independente dos meios. E essa casa foi um desafio, né? Ali a Sanira na loja com a sua equipe, você, meu Deus, eu nunca esqueço quando você chegou com o projeto, já não tinha mais data para final de ano. Prazo curto, né? Que fosse outubro. E era a casa toda e cada ambiente num estilo. A cozinha, eram 2 cozinhas. Eu queria falar com você a respeito disso. Hoje em dia está tendo muito isso, quando é uma casa grande, né? De ter 2 cozinhas. Uma cozinha mais funcional e uma cozinha mais gourmet. Onde quem usa mais são os proprietários da casa, um chefe. Como é que você... Esse caso teve isso dessa cliente, né? O que você dá de dicas para os clientes e como que você coordena tudo isso? Então, na verdade, assim, ó, eu até gosto de 2 cozinhas, porque eu acho que é a cozinha do dia a dia, a cozinha da funcionária e a cozinha do anfitrião, a cozinha da casa, aquela que vai para receber. Eu acho bacana ter essa
divisão, né? Essa segmentação. Mas eu também questiono muito assim, ó, tu tem que ter tudo duplo, né? Tudo duas vezes, porque realmente é complicado, né? Às vezes tu tá lá cozinhando, eu queria tanto aquela panela, tá na outra cozinha. Eu quero dizer que tá na outra cozinha. Então, talvez, se o layout proporcionar, né, der a possibilidade de uma ser a extensão da outra, eu acho que é até o que tu tens na tua casa, né? Que é uma extensão da outra. Eu acho que isso é ótimo, porque querendo ou não, tu tá ali sempre trabalhando em torno da mesma situação, né? Agora, quando elas são muito separadas, aí já não é uma coisa que eu gosto muito. Esse caso da cliente da Quênia, me recorda, elas eram bem separadas ou não? Porque assim, ó, essa casa ela foi comprada pronta, então ela não teve nenhuma intervenção civil, né? A gente foi muito pequena, a gente criou um lavabo e tal, mas a gente optou por não destruir nada da casa, até porque a gente tinha um prazo muito corrido. Então, as cozinhas, elas são lado a lado, elas são automaticamente uma do lado da outra, mas elas não têm comunicação por dentro de uma da outra. Tem que sair de uma e entrar na outra, sair de uma e entrar na outra, né? Então, assim... Então, num caso desse, tem que ter dobrado, né? Até que sim. Se tivesse tempo ali, se a cliente topasse essa interferência, talvez eu fizesse uma comunicação entre as duas para que a gente conseguisse não ter esses inconvenientes que eu citei. Aqui em casa a gente tem essa situação, tem a minha cozinha e tem a cozinha da funcionária. E essa cozinha da funcionária, ela é muito útil, principalmente nos eventos. Porque nos eventos o chefe fica ali dentro com toda a bagunça, os assistentes, ele vem aqui na minha só para fazer um charme, né? Às vezes empratar um prato legal. E quando também tem um buffet, eles trazem mais fornos e ficam todo mundo ali. Eu acho que essa combinação, principalmente para quem gosta de fazer evento, é muito legal, porque ela traz essa comodidade de não invadir a casa com toda a parafernália que vem junto, né? Sabe, daí tu levantasse um ponto muito importante, tá? E quem não tem duas cozinhas, como é que funciona? É aberto ou é fechado? Como é que faz? Pois é. É assim, ó, eu penso muito nisso, sobre tu contratar um buffet, ou a tua funcionária tá te ajudando, e tu tá recebendo, e aquela coisa, e até no dia a dia, sabe? Então, assim, ó, eu tô no meu terceiro apartamento, e eu digo que as pessoas amadurecem ao longo dos seus projetos, porque elas não vão fazendo mais alguns erros, né? Então, quando a gente morava ali no João Paulo, a cozinha ela era totalmente integrada com a sala, e a gente almoçava em casa. E eu me sentia tão sem privacidade, assim, ó, de conversar com meu marido, sabe? Tipo, porque pra onde que a pessoa vai? Foge pra onde? Tá tudo bem, ela podia ir pra outro ambiente e tal, mas é difícil, né? Às vezes que ela tá ali, ela precisa servir e tal. Então, quando a gente mudou pra cá, eu fiquei super em dúvida, né? Falei, tá, mas eu não quero cozinha integrada, mas a gente cozinha, a gente gosta. Então, no meu caso, eu criei uma janela motorizada que ela pode, bem grande, tem 2,50 m, que ela pode integrar esse espaço ou não, né? E outro artifício são as portas de correr, né? Tipo, a gente conseguir camuflar a cozinha toda com porta de correr ou não. Mas isso são para as pessoas que têm essa dúvida. Tem gente que não tem dúvida. Eu gosto de cozinha aberta, ponto e acabou. E eu gosto de cozinha fechada, ponto e acabou. Agora, para quem tem a dúvida, existem sim 1000 artifícios. 1000 não, mas muitos. E essas portas a gente já faz há bastante tempo. Quem lançou isso foi a Cinex, né? Com as Dolomites. Agora já tem outras empresas fazendo. E nós, assim, nossa, eu acho que de todas as casas que nós montamos em Jurerê, a gente monta muita casa aqui em Jurerê, casa grande, eu acho que 90% tem essas portas que fazem essa divisão. E como a gente fica bem amigo dos clientes depois disso, eles sempre falam pra gente, olha, a gente nunca fecha essas portas, elas estão abertas. Tem uma cliente que usa muito bem como ela sempre sonhou, que é a Fabi Miller. Ela pediu para fazer essas portas Dolomites e ela não cozinha, ela não gosta de cozinhar e realmente a cozinha dela é usada sempre pelo pessoal do buffet. Ela não usa e ela tem essa divisão. No dia a dia fica aberto, fica integrado e quando tem evento é super fechada.
Eu acho que, assim, se tem a disponibilidade física e financeira de colocar as portas, eu acho que é super válido, sabe? Porque quando chegar na hora de fechar e não tiver as portas, a pessoa vai se arrepender, certo? Por mais que na Vai. maioria das vezes. Então, claro, é um investimento alto, a gente sabe que essas portas não são baratas, mas é uma questão para a pessoa ponderar ali e avaliar se é isso que ela. E nada melhor do que deixar planejado, né? Se o cliente às vezes não quer investir nelas agora, pode já deixar na obra toda a parte de estrutura Sim, que a os gente reforços, entrega. A né? gente pode fazer, vender por partes, né? A gente pode vender só a parte de trilho e sistemas, e a gente deixa tudo pronto no teto, acima do gesso, e depois, quando o cliente tomar a decisão, se capitalizar melhor, ele pode vir a colocar as portas no futuro. Mas isso é bem importante sobre como deixar os reforços no gesso para que a gente não tenha Ah, problema nenhum, porque senão depois inviabiliza totalmente, né? Essa decisão futura. total. Ó, o Rodrigo tá Mariana, perguntando ali, ó, tu ia na pergunta agora, não? sim, como é que está o mercado nesse momento? Eu fico até arrepiada de ouvir de ver essa E se os clientes pergunta. estão segurando o projeto? Olha, a gente na semana do isolamento ali, que foi decretado isolamento, a gente tinha 3 reuniões bem importantes que elas foram adiadas, né, para a gente remarcar assim que possível. E são reuniões, né, de futuros projetos e tal, que eu até poderia fazer online, mas eu, conversando Uhum, com os clientes, a gente optou por esperar um pouquinho para tentar fazer essa reunião presencial. O escritório, quando foi decretado isolamento, a gente, graças a Deus, estava com bastante projeto em andamento, o que nos dá uhum, um respaldo de trabalho home office, né? Então a equipe toda está home office porque a gente tem demanda para trabalhar. Então não tem ninguém parado uhum, ainda, né? A gente está trabalhando. uhum, Hoje eu restartei alguns contatos para ver se a gente vai então para uma reunião online ou se a gente espera um pouco mais. Vai ser uhum. uma situação bem difícil para todo mundo. Eu acho que deve estar todo mundo já se preparando e nós estamos nos preparando. Mas eu gosto de manter o otimismo. Eu estou preocupada, não vou esconder, mas eu gosto de manter o otimismo. Eu acho que a gente vai conseguir dar a volta por cima e daqui a pouco vai estar tudo encaminhando bem. Com certeza, vamos superar isso aí e vamos aproveitar esses momentos que a gente está em casa para que a gente aproveite mais a nossa casa, né? Veja os nossos ambientes, a cozinha principalmente, né? Ah, e aqui teve uma coisa que a gente falou, só para encerrar, a nossa live já vai acabar. Daquele cliente que é importante ele dizer o que ele não gosta na cozinha atual, né? Que ele não é satisfeito hoje, para que o profissional não faça novamente um projeto com aquele problema que ele tem hoje no dia a dia, né? Sim, até eu citei para ti, eu citei aqui na live com a Paula Forlan, organizer também, que a gente estava num segundo projeto com a mesma família. Um projeto Aham. que foi feito durante 2 anos, porque o imóvel estava em construção, foi super amadurecido, a gente já se conhecia e tal. E quando estava montando os móveis, ele me perguntou assim: onde é que vai a bombona de água? E aí eu Meu falei Deus. assim, como assim bombona de água? Agora eu tomo água da bombona. Eu falei, mas em nenhum momento isso foi dito, não estava contemplado em projeto. Então, e aí a gente teve que fazer uma alteração super rápida ali, de última hora, para que contemplasse, então, a bombona de água, que não foi dito em nenhum momento. Então, dentro desse nosso questionário agora de quase 300 perguntas, tá inclusive isso. Você compra água no supermercado, você usa filtro, você usa bombona, porque a gente tem que conhecer E e deixa eu te saber. falar, o cliente, ele consegue preencher esse questionário de 300 perguntas, Mariana? É Eles bem preenchem fácil, mesmo? é bem dinâmico, bem fácil. Tem 2 coisas bem legais que a Aham. gente fez no escritório. O questionário, que é uma coisa que, obviamente, a gente não compartilha, porque foi um trabalhão fazer. Então, assim, é uma coisa que se ele sentar meia hora no sofá, ele é bem intuitivo, assim, e online, não é nada escrito e tal, então funciona bem. E, Ah, legal.
E isso é uma coisa que a gente faz, então, só para os clientes do escritório. E uma outra coisa que a gente já ia acabar esquecendo de mencionar aqui, que é o quiz de estilos, né? Não, tá aqui nas minhas Ah, tá anotações. aí! Então, a gente que desenvolveu, a Mano, que é a arquiteta mais tecnológica lá do escritório, ela desenvolveu um quiz de estilos que a gente vai disponibilizar, né? Sabe, vamos fazer uns stories aqui disponibilizando, fazendo um arraste aqui e tu copiando ali o link para a gente conseguir. E aí as pessoas vão se identificando cada vez mais. E engraçado que eu tenho a Chay ela já respondeu 2 vezes o quiz e deu respostas diferentes. E aí eu falei, ai, Chay, será que deu algum erro? Dela assim, não. É que um eu tava pensando na minha casa urbana, no outro eu tava pensando na minha casa de praia. Então, é super legal isso, porque as pessoas, a mesma pessoa, ela tem 2 estilos diferentes de acordo com o que ela vai querer projetar. Então, eu acho que isso é super válido. Então, vamos disponibilizar o quiz aqui pra galera responder. E eu tô louca para poder fazer um projeto 4 estilos contigo. Já vai ter uma coisa para o segundo semestre. A gente vai entrar com um projeto muito legal, 4 estilos. Você já está sendo convidada aqui na nossa live. Olha, temos várias testemunhas, tá ótimo. Vamos lá. Tu sabe que eu topo tudo, eu tô adorando fazer essas lives. Eu acho que isso é conseguir. Eu acho que as pessoas hoje elas estão mais em casa, então elas estão procurando conteúdo. E se a gente tem conteúdo legal para compartilhar, por que não, né? Então, estou sempre à disposição, estou querendo sempre colaborar. A Ivana disponibilizou aqui o link do estilo e depois a gente faz os stories também. Ai, que legal. Nossa, tem um monte de comentário aqui que tá aparecendo mais para ti aí. Olha, gente, eu quero muito agradecer para essas 40 pessoas que participaram efetivamente com a gente. Porque imagina se a gente fosse juntar 40 pessoas numa sala, no dia a dia, na correria, é bem difícil, né? Então, aqui através da live a gente conseguiu passar isso. E quero agradecer você, Mariana, por ter topado, por ter aceitado o desafio de fazer essa live, que não é nem um desafio para ti, né? Falar de projeto, falar de estilo, de cozinha. Sabe, não é um desafio para mim falar. Falar não é. Não. Falar não é um desafio. Muito, né? Né? Eu gosto de falar, eu gosto de compartilhar. E assim, são 40 pessoas ativas, mas com certeza vários outros passaram aqui. Agora, quando tu encerrar a live, até dar uma printada ali pra gente ver, porque eu gosto de saber quantas pessoas se interessaram pelo nosso tema e estiveram aqui com a gente, tá? Então, com sempre, certeza. Como eu disse, vou estar sempre à disposição para ajudar. Um beijo, querida. Obrigada. Beijo, muito obrigado pelo convite. Adorei. Ai, obrigada. Um beijão. Vamos tocar agora forte aí nos projetos para a gente sair dessa quarentena já com tudo prontinho, só para sentar com os clientes, né? É isso aí. Estamos trabalhando nisso. Beijo. Beijo. Obrigada, tchau, Sábio. Beijão. Beijo tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Beijo. Tchau.